Demonstre fraqueza quando estiver em posição de força, e ao mesmo tempo, mostre força quando estiver em posição de fraqueza. Se você compreende tanto o seu inimigo quanto a si mesmo, não há necessidade de temer os desfechos de inúmeras batalhas. Deixe seus planos envoltos em sombras e impenetráveis como a escuridão da noite, e ao agir, precipite-se como um raio em meio ao caos. Há também oportunidade. Os guerreiros vitoriosos primeiro conquistam e depois partem para a guerra, enquanto os guerreiros derrotados primeiro partem para a guerra e depois buscam a vitória. Para conhecer o seu inimigo, é necessário se tornar como ele. Não há exemplo de uma nação que tenha obtido benefícios com guerras prolongadas. Trate seus homens com o mesmo cuidado que dispensaria a seus próprios filhos amados, e eles o seguirão mesmo nas situações mais adversas. Assim como a mais fina espada mergulhada em água salgada acabará por enferrujar. Mova-se rapidamente como o vento, mantenha-se unido como a madeira, ataque como o fogo e permaneça imóvel como a montanha. As oportunidades se multiplicam conforme são aproveitadas. Embora existam apenas 5 notas musicais, as combinações dessas notas produzem mais melodias do que jamais poderiam ser ouvidas. Quando o inimigo se encontra em um estado de relaxamento, faça-o trabalhar. Quando está pleno, faça-o passar por privações. Quando está acomodado, faça-o se mover. Quem deseja entrar em uma luta deve primeiramente calcular os custos envolvidos. Se você esperar junto ao rio por tempo suficiente, os corpos de seus inimigos flutuarão diante de seus olhos. Conhecer a si mesmo é o caminho para vencer todas as batalhas. Obter 100 vitórias em 100 batalhas não é a demonstração máxima de habilidade. Verdadeiramente há maestria em subjugar o inimigo sem precisar travar a luta. Construa para o seu oponente uma ponte de ouro que lhe permita recuar. Seja extremamente sutil, a ponto de ser como algo sem forma, seja misterioso ao ponto de não emitir som. Dessa forma você pode influenciar o destino do oponente. O segredo reside em confundir o inimigo, tornando impossível que ele compreenda sua verdadeira intenção. Um lutador astuto, de acordo com os antigos, é aquele que não apenas vence, mas vence com facilidade. Instigue-o e aprenda o princípio de sua atividade ou inatividade, force-o a revelar seus pontos vulneráveis. Acredite em si mesmo, pois se a mente estiver disposta, o corpo pode continuar indefinidamente superando inúmeros obstáculos. Dessa forma, o especialista em batalha comanda o inimigo, sem ser controlado por ele. O ataque é a essência da defesa. A defesa é o planejamento do ataque. Grandes resultados podem ser alcançados com o uso de forças modestas. Reflita e pondere antes de tomar qualquer decisão. Se for rápido, sobreviverá. Caso contrário, estará perdido. Essa é a essência da morte. A supremacia real não consiste em vencer cada batalha, mas em derrotar o inimigo sem nunca precisar travar um combate. Se você negligencia tanto o seu inimigo quanto a si mesmo, estará certamente em perigo. Não se mova a menos que perceba uma vantagem. Não utilize suas tropas a menos que haja algo a ser conquistado. Não entre em uma luta a menos que a posição seja crítica. A justiça pode demorar, mas é minuciosa em suas ações. É fácil amar um amigo, mas a lição mais difícil é amar o seu inimigo. Caso suas forças estejam unidas, separe-as. Não se pode confiar em um homem que nada tem a perder. Planeje o que é difícil quando a situação é favorável. Faça o que é grandioso quando as oportunidades são pequenas.
Caso o seu oponente envie reforços para todos os lugares, ele estará enfraquecido em todos os lugares. Esteja onde o seu inimigo não está. Um inimigo é um amigo que sabe demais sobre você. A desordem se origina da ordem. O medo surge da coragem. A fraqueza provém da força. Caso o seu amigo seja amigo do seu inimigo, isso significa que você não deve se associar a tal amigo. Cuide-se do açúcar misturado com veneno. Tome cuidado com a mosca que pousou em uma cobra morta. Aquele que desconhece os horrores da guerra jamais poderá apreciar seus benefícios. Por isso, assim como a água não mantém uma forma fixa, na guerra não existem circunstâncias constantes. Considere os seus soldados como filhos, pois eles o seguirão até os vales mais profundos. Trate-os como seus próprios filhos amados. Um líder guia pelo exemplo, não pela força. Aquele que sabe lidar tanto com forças superiores quanto inferiores é o que obterá a vitória. Ao fazer disposições táticas, o mais alto grau de habilidade está em mantê-las ocultas. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é apenas o ruído que precede a derrota. Os soldados capturados devem ser tratados com gentileza e mantidos como prisioneiros. Não é preciso aniquilar o inimigo, basta destruir a sua vontade de lutar. Todo animal com sangue correndo em suas veias e chifres sobre sua cabeça lutará quando atacado. Nunca confie em um amigo que silencia diante de suas falhas. E assim chegamos ao fim dessa incrível viagem pelo conhecimento ancestral. Esperamos que cada uma das frases aqui apresentadas tenha tocado vocês de forma significativa e que essas lições perdurem em suas mentes e corações. Agradecemos imensamente por nos acompanharem nesta jornada e esperamos revê-los em nossos próximos conteúdos. Não esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo com aqueles que também desejam crescer e evoluir. E lembrem-se, o conhecimento é a chave para o sucesso e a felicidade. Até breve!